Se você traça uma meta dessa, você obviamente não vai alcançar, né, cara? Muito difícil. Nem se você deixar de comer, de pagar a conta 6 meses, você não vai conseguir. Muito. E aí você fala assim, poxa, não consegui minha casa em 6 meses, mas fulano conseguiu. Mas por quê? Porque você baseou sua vida na vida fulano. do cara que tá na internet. Cristã, casada há 19 anos, mãe, assistente social, professora e empreendedora na área de preparação para concursos, coordenadora da disciplina de ensino da IEPAC, ama esporte e carrega uma visão de vida marcada por disciplina, evolução e fé contínua. Encerrando essa temporada de Tem Crente na Mesa, o nome dela é Ellen Carneiro. Seja bem-vinda. Obrigada, Maju. Muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar, encerrando o ano de 2025, né? Sim. E encerrando com muitas expectativas, falando um pouquinho da nossa vida, né? Sim, a gente vai falar um pouquinho, Ellen, de como planejar 2026 sem procrastinar. Será que é possível? É possível. E apesar de estar no fim do ano, a gente não está atrasado, né? Tem gente que já planejou o ano há um bom tempo. Mas ainda dá tempo de a gente dar algumas orientações, algumas dicas para quem quiser. E o quanto isso é importante, né? Muito importante, muito importante. Para você que tá aí nos assistindo do outro lado da telinha, faz o seguinte, se inscreva nesse canal, curta esse episódio, já compartilha lá no grupo da família, nas suas redes sociais, porque esse é um assunto que pode parecer bobeira, mas não é. Ter uma vida de planejamento também faz parte da vida do cristão. E a gente vai saber mais isso aqui com a Ellen. Ellen, em que momento você descobriu que queria seguir a área, né, de social e educacional? Antes da gente entrar nesse ponto de planejamento de 2026, conta um pouquinho da Ellen profissional. Então, eu sempre fui concurseira, né? Sempre fui muitos concursos e tal. E aí eu comecei a criar grupos. Na época era Facebook, não fala o tempo, pra gente não denunciar a idade. Mas eu criava grupos no Facebook e a gente trocava resumos de materiais, sempre falando de concursos, isso 2011, 2012, recém-formada. E aí, a partir daí, eu fui... uma pessoa que tinha um curso preparatório na época viu o meu potencial. E aí, eu comecei, a princípio, montando turmas. Até que chegou uns 2 anos depois, precisou de um professor que faltou. E aí, eu tive que encarar, estudar o conteúdo e dar aula. E aí, depois disso, nunca mais parei. Depois, fui professora na UF, né, também. E comecei a me apaixonar pela área da educação. Apesar de que muita gente fala que educação, você não vai ficar rico com a educação, né? Mas eu me apaixonei por estar lidando com pessoas. Cada vez que chegava alguém, falava assim, cara, estudei com você, passei no concurso. Que feedback bacana, né? Muito, porque você vê assim, às vezes a pessoa chega zero conhecimento e o pouco que você tem já agrega muito para as pessoas, né? De você... às vezes, numa conversa, você conseguir impulsionar alguém que vai mudar de vida, né? O estudo proporciona isso, a educação transforma. Essa é a minha frase, né? Educação transforma vidas. Então, eu gosto da área, mas eu acho que eu gosto mais do fato de ver as pessoas saindo do seu lugar, da sua zona de conforto e muitas vezes descobrindo um chamado, um propósito, né? A partir do estudo, a partir da educação. Isso é fantástico. E antes mesmo de se tornar ali a empreendedora, com essa questão de preparação para concursos, né? A Ellen, assistente social, foi ao longo de 7 anos, que a gente estava conversando ali antes de começar o episódio. E o fato de você sempre estar ali lidando com pessoas, eu acredito que te trouxe essa sensibilidade para hoje você ajudar as pessoas que querem passar em um concurso público, a ter essa questão da organização ali, da disciplina, organizar a sua vida e também os estudos, né? Exatamente. Na área em si, até porque eu comecei trabalhando especificamente como assistentes sociais, né? Você vê as limitações das colegas, muitas frustrações, uma vida... É um desafio, né? Muitas profissionais ali já casadas, com filhos, que tinham dificuldade para estudar, para fazer uma pós-graduação no fim de semana. Então, eu lidava com essas pessoas, mas tentando sempre ver de que forma que eu posso ajudar, de que forma que eu posso orientar para que ela consiga chegar ao final do curso, sabe? Que tinha muito isso de desistir, porque não tem uma rede de apoio. E o meu público, né? O público do serviço social é majoritariamente feminino. Então, já vê, a gente fala das demandas, né, da vida profissional, da rotina de casa, da família em si. E aí eu via muitas colegas que começavam os cursos e às vezes não conseguiam concluir. Isso me quebrava, porque eu sei que assim, uma pós-graduação, por exemplo, vai melhorar o salário. Né? Num concurso, é uma prova de título, vai te dar uma gratificação a mais, R$400, R$500 a mais. E vendo que muitas vezes os sonhos ficavam guardados, porque elas tinham que muitas vezes optar por outras abandonar e optar por outras, né? São prioridades que às vezes as pessoas colocam. Mas aí você vê também que a questão do planejamento, da disciplina,
fez falta pra muitas delas. Porque eu falava assim, cara, não desiste, vê alguém pra te ajudar, traz a criança. Tinha gente que levava os filhos pra sala de aula. Às vezes eu ficava cuidando até durante o atendimento ali, ficava cuidando dos filhos das minhas colegas. Então, assim, quando a gente quer realmente, a gente Dá um jeitinho. a gente dá um jeitinho. E ter o planejamento facilita isso. Com certeza. Eu sempre falo, pra quem vai fazer um concurso, vai começar. Já prepara a sua família. Você vai ter momentos que você não vai poder estar no domingo, no almoço, todo domingo na casa da mãe. Porque o domingo é o dia que tem... Às vezes o marido tá em casa, tem alguém em casa que vai poder ficar com as crianças. É o tempo que você vai ter que se recolher para poder estudar. Não precisa ficar o dia inteiro. Mas ali 2, 3 horas fazendo questões, assistindo uma videoaula, lendo PDF. Isso é importantíssimo. E para tudo na vida, não apenas para preparação para o concurso, né? Mas para a vida toda. Então esse é um segredo. Sim. Para conquistar coisas na vida no geral. Sim. Não só em questão de estudo para concurso, né? Mas no geral, você que quer conquistar algo tem que ter esse planejamento, essa organização, essa determinação. Exatamente. Né? E às vezes um apoio da família, como você falou, o entendimento da família. Eu digo sempre que assim, tudo que você precisa para você tem que tratar como um projeto. O projeto exige planejamento. A gente estuda isso na nossa vida acadêmica, né? Então, qual é o seu projeto hoje? O meu projeto é tirar a habilitação. Um exemplo, de carro. Então, você tem que fazer o quê? Você vai ter que pagar, você vai ter que fazer prova teórica, você vai ter que disponibilizar tempo para fazer as aulas práticas, que geralmente é no horário comercial, né? Não vai ser fim de semana, por exemplo. Então, você vai ter que se organizar para tirar a sua habilitação, que é o seu projeto naquele momento. O meu projeto é fazer uma faculdade. Beleza. Presencial? EAD? Se for presencial, você vai ter que se organizar e entender que você vai estar de segunda a sexta, naquele horário, estudando. Tendo aquela responsabilidade. Durante X anos. 2, 3, 4, 5, 6 anos. No concurseiro, né? Para o concurseiro, que é o que o público que eu trabalho, é a mesma coisa. O primeiro dia que meu aluno entra na sala de aula, eu falo, gente, aqui eu não tô pra brincadeira. Eu não quero que ninguém continue aqui. Quero que façam curso e sejam aprovados, né? Mas vocês precisam entender que isso aqui é um projeto de vida. Primeiro, sendo aprovado no concurso, tem gente que você vai abrir a conta R$0. Eu sempre falo isso, né? Abre a conta, tá lá. R$0 na sua conta. Você tem a possibilidade de ter 4, 5, 6 mil reais na sua conta daqui a 3, 4 meses. Se você entender que a aprovação no concurso, esse momento aqui, é prioridade e é um projeto. E o projeto exige planejamento. Então, a gente vai direcionando nesse sentido. Ter disciplina de estudar, de revisar, não é só estar em sala de aula, mas ter o tempo de revisar em casa também. Então, a disciplina, ela envolve tudo, né? Porque às vezes fala assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu vou à escola, vou pro curso, né? Toda aula eu tô no curso, mas no outro dia. Às vezes, não carrega o que é necessário, né? Pra ter aquele título de disciplinado, né? Exatamente. Porque até mesmo com a disciplina, você encontra um fator que é muito importante, que é a autorresponsabilidade. Que você é o responsável pelo seu resultado, seja ele positivo ou negativo. Você é o único responsável por aquilo. Exatamente. E não adianta querer insistir, colocar a culpa no terceiro. Ai, que eu não tive tempo. Ai, que eu não consegui isso. Fulano, Beltrano, aconteceu isso, isso, aquilo. Você vai passar a vida inteira fazendo isso. Terceirizando a culpa. Isso é um grande problema. É o que mais me incomoda, às vezes, nas pessoas, que é de terceirizar. Muitas vezes, eu não vou usar o termo vitimizar, mas assim... eu não consegui isso porque não sei o que lá aconteceu comigo. Meu patrão, no meu trabalho. Cara, não tem jeito, porque você sempre vai ter alguma coisa que vai te atrapalhar. E a gente tem uma coisa que acontece no nosso sistema, cientificamente não vou saber explicar, mas a gente tem uma coisa do boicote, né? A gente se boicota o tempo todo. Então, o teu cérebro, ele não tá pra trabalhar. Ele não quer gastar energia com coisa nova. Exatamente. Ele não quer ter trabalho de pensar no que pode acontecer, novas oportunidades. Ele quer fazer aquilo que é mais cômodo pra ele. Que é mais cômodo, que não vai gastar energia. Então, a gente entende isso. Então, toda vez que você pensa... É quase um instinto, né? Exato. De sobrevivência ali. Tanto que, inclusive os neurocientistas, né? Eles falam que quando... Por que você... o teu cérebro, numa situação de perigo, você encontra forças, não sabe de onde pra você correr. Porque ele vive no gatilho da sobrevivência. Então, se você tá na rua, um cachorro vem atrás de você, você vai correr. Você não sabe como. Tô com a perna machucada, você vai correr. É ou não é? Sim. Porque o teu cérebro foi programado pra isso. Sim. Agora, quando você vai colocar alguma coisa nova pra ele criar um hábito, eu acho que já teve alguma coisa sobre hábito por aqui, né? Sim. A gente já falou alguma coisa sobre isso. Pra gerar um hábito... Você demora um tempo até seu cérebro entender. Cara, eu preciso entender isso aqui, é uma coisa nova. Ela não vai desistir, ela não vai parar, eu vou ter que me adaptar com isso. Só que aí vem o quê? Eu tenho meu filho ficou doente, não sei o quê, não sei o quê. Óbvio, gente, que assim, tá no hospital. Sim. Né? É outra coisa. Mas é uma virosezinha, caiu, ralou o joelho. Às vezes eu ouço isso. Meu filho caiu na escola, ralou o joelho. Gente, tudo bem.
passa o E aí? remedinho e vem pra aula. Sim. Porque senão, é aquilo que eu falei, sempre vai ter alguma coisa pra te impedir, pra te atrapalhar. E aí a gente vai estar sempre procrastinando, adiando os nossos sonhos, a gente vai estar sempre adiando uma tarefa importante, a gente vai estar sempre adiando alguma coisa. E aí o que acontece? O tempo passa, né? Muito rápido. Muito rápido. Então, a gente já tá em dezembro. Acabou 2025, já acabou. O que a gente... Se a gente olhar lá no ano passado, olhar o ano de 2025, o que eu fiz? Sim. O que eu progredi esse ano? O que eu conquistei de novo? O que eu mudei? O que eu melhorei? Aí, pô, cara, não fiz nada. Mas por quê? Porque você tá sempre arrumando um culpado, né? Terceirizando a Pra aquilo responsabilidade. que tá na sua... Não cair realmente em si, sobre si a Exatamente. responsabilidade. A pessoa admitir, cara, eu não consegui porque eu sou relaxada. Eu não estudo, eu não reviso em casa, eu não me organizei. Eu que não quis mesmo correr atrás, poder, entendeu? Ah, porque tava chovendo, eu podia ter ido pra aula, mas eu preferi ficar em casa assistindo uma Netflix. Sim. Preferi ficar embaixo da coberta. Às vezes, o que falta é isso, é o senso da responsabilidade. Porque se pelo menos você tiver a responsabilidade de entender que você foi o único culpado pelo seu resultado, pelo menos você já evoluiu, né? De milhões de pessoas que estão sempre Exatamente. terceirizando isso, botando a culpa no outro e não enxergam que elas são os seus maiores obstáculos. Exatamente. E tem uma coisa que funciona muito, que assim, tem coisas que você não vai resolver. Ah, caiu na escola, ralou o joelho. E aí, o que eu faço o quê? Já tá na responsabilidade de uma Já pessoa. caiu também, já. não tem como você voltar o que atrás e fazer. pedir. Eu assisti uma ministração de um pastor Douglas Gonçalves, ele falou Sim. uma vez assim, na época que estava no estouro da guerra da Rússia contra... esqueci. Ucrânia. Ucrânia. Eu ia falar Ucrânia, eu fico assim, será que ela tá falando da Ucrânia? Ucrânia. E aí ele falou assim, gente, a gente fica abarrotado de informações no telefone, querendo acompanhar. Você vai fazer o quê? Você tá ocupando a sua mente, gastando o seu tempo com uma coisa desnecessária que você não tem poder para resolver. A única coisa que a gente, como cristão, pode fazer é orar. Sim. Por aquelas pessoas que estão ali, pelos missionários que estão lá. Mas na prática a gente não pode fazer nada. Então a gente fica ocupando, muitas vezes discutindo na internet com coisas que, cara, não vão fazer o menor sentido para você. A gente precisa entender, obviamente, que contexto que tá isso na nossa vida, como cristão, obviamente. Mas o que eu vou fazer? E às vezes a gente vê pessoas perdendo tempo, Maju, com notícias de famosos, né? Fofocas. Porque você trouxe ainda um assunto que é relevante, mas aí quando não é relevante? Não é relevante. Aí pior ainda. Entende? Você perde tempos ali e o telefone tem uma opção que você consegue visualizar quanto tempo você passou na rede social, no WhatsApp, na Netflix. E aí quando você chega no final do dia, você vê ali 1, 2, 3, 4, 5 horas do seu dia, que foi aquele tempo de, é só 10 minutos. Que 10 minutos transforma em 20 minutos, em meia hora. Aí depois você pega de novo e aquilo só vai contabilizando. E quando você vê, passou 5 horas do seu dia fazendo o quê? Ó, 10 stories que você vê completos, e você não tem hoje a opção de acelerar, né, o story. Infelizmente. Infelizmente. Mas às vezes se você vê completo, vão 10 minutos. Foram. Fácil. E você nem percebe. Sim. Aí, tipo assim, você vê 10 stories de 10 pessoas. Já foi 1 hora e tanta. Ali, envolvido, imerso. E às vezes, poderia ser um tempo que você tá ali num ônibus, lendo um livro, ouvindo um podcast que traga algum assunto que vai acrescentar na sua vida, reassistindo alguma aula, revisando as suas anotações, né? Mas que tá ali no tempo do ônibus, mas você tá gerenciando esse tempo, você tá se organizando de forma estratégica. Até nisso, a gente tem que ter estratégia. Porque senão a gente se torna alvo fácil nas redes sociais, alvo fácil nas mãos do inimigo, realmente, que vai plantando coisas ali na sua cabeça. E Ellen, deixa eu te perguntar. Planejar, ser organizado, é fácil? Não é. Não é. Não é porque a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, de entender o que a gente quer. Então, por exemplo, o que eu quero? Hoje, eu, Ellen, quero passar no concurso. E estou buscando fazer o que precisa ser feito. Obviamente, a minha parte é aquilo, né? A minha parte eu tô fazendo. Mas, obviamente, que tem gente muito mais disciplinada que eu. Que tem gente que tá estudando muito mais tempo que eu. Que não cria justificativas como você cria. Exatamente. Que aí, quando chega no dia da prova, eu tô citando um exemplo, mas isso vai pra tudo, né? Quando chegar lá no dia da prova, tem N fatores que podem mexer comigo que eu talvez não consiga fazer a prova. Por exemplo, eu fiz um concurso em 2012... que foi numa universidade, e ao lado estava tendo encontro de som, de carro de som. Nossa, se concentrou. Não, mas só eu, porque todo mundo, teve gente na minha sala, que eram amigas minhas, que passaram nesse concurso, foram aprovadas nesse concurso. Eu fiquei assim, eu não vou conseguir resolver, porque esse barulho tá me incomodando, era um carro de som, sabe, um tipo de música, né? Aí eu saí dali e falei assim, não consegui fazer a prova porque o carro de som me atrapalhou. O que eu tava fazendo? Arrumando uma justificativa pra minha irresponsabilidade.
pra minha frustração. Porque eu poderia ter feito o quê? Me desconectado. Cara, eu preciso passar nessa prova. Eu tenho que passar nesse concurso. E aí, e eu lembro disso, que depois que a gente vai aprendendo sobre como a gente funciona, né? Eu lembro que eu sempre justificava alguma coisa. Aí eu não passei porque no dia da prova tinha um carro de som. Tinha uns carros de som fazendo evento, não sei, e a sala tremia, a mesa tremia, entende? E aí eu baseei a minha frustração nisso. Mas não pensei assim, cara, eu poderia ter me concentrado e ter feito a prova. E ter feito a Como prova. muita gente fez e passou. Que Sim. tava na mesma sala que eu, entendeu? E o que você falou é tão presente no nosso dia a dia, é tão constante, que, por exemplo, agora que a gente tem essa luz do conhecimento, né, que o Espírito Santo vai entregando mediante a sensibilidade que você tem diante do Espírito de Deus, da presença de Deus, e começar a entender que isso são ações que revelam muito quem você é. Porque se você não é capaz de assumir a responsabilidade de coisas que você faz ou deixa de fazer, isso só vai te mostrando um pouquinho da personalidade que você carrega. Exatamente. Entende? E aí, assim, com essa revelação, é um processo que se inicia, porque você tem a luz do conhecimento, da sabedoria, e agora o que fazer? Agora é mudar, finalizar esse tipo de comportamento, não fazer mais. É o poder de decisão agora. Poder de decisão agora. Mas pra quem ainda tá aprisionado nisso, cara, chega a ser irritante ouvir outras pessoas fazendo isso, porque você sabe o quanto que isso é uma prisão. Porque você sempre quer colocar a culpa em alguma outra coisa. pessoa, em alguma coisa, em alguma situação, num carro de som. E nunca é sua. Nunca é. Nunca é sua culpa. O corpo, às vezes, que você tá hoje, né, acima do peso ou abaixo do peso, a responsabilidade... Uma decisão que você não tomou lá atrás. Ou seja, de fazer um esporte e perder. Melhorar a alimentação. Ou seja, de procurar um profissional para te ajudar. Sim. Continua sendo sua. Sim. Entendeu? Então, assim, a parte de você ser aprovada num concurso público, ou a parte de você, às vezes, mudar de profissão, fazer algo novo, continua sendo sua. Exatamente. Tem questões que você precisa, às vezes, de uma intervenção de uma outra pessoa, de um profissional para te guiar, para te orientar, mas até nisso, a decisão de recorrer a esse profissional... Totalmente. Sua. E é uma frase que eu sempre ouço, tem uma amiga, né? Que ela fala assim, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim. Isso vale, gente, pra tudo. Pra tudo. Pra você melhorar na sua autoestima. Ninguém pode fazer por você. Sim. Você pode seguir inúmeros influenciadores, seguir diversas pessoas, assistir todos os podcasts sobre saúde, como emagrecer, não sei o quê. Se você não tiver ação e não tiver poder de decisão, porque a decisão é o que eu gosto de usar o termo, todo mundo usa, né, o termo de virar a chavinha, né? Eu gosto. É aquilo, se não virar a chavinha e você entender que depende de você, eu vou fazer aquilo que ninguém pode fazer por mim, não adianta. Então, por exemplo, para passar no concurso, não é meu marido que vai estudar por mim. Não são meus filhos, não é o professor que me dá aula. Os meus alunos, eu chego ali e entrego a melhor aula para eles. Mas eu não posso fazer a prova por eles. Então, eles têm que fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então, assim, entender isso é um dos pontos. E a gente precisa... É o que você falou, é um exercício. Cara, toda vez você tem que olhar pra sua vida e pensar, cara, tá difícil o negócio, eu não tô evoluindo. Você olha todo mundo... E esse é uma coisa também, porque você olha as pessoas que estão à sua volta, elas estão avançando. Por que não acontece nada comigo? Entende? Sim. Por que fulano tá conseguindo as coisas? Obviamente, né, gente? Que pessoas que conquistam as coisas de forma honesta, né? E a sua vida tá ali, parada. Mas aí, quando você vai olhar, a pessoa, ela tomou uma decisão. Vamos usar um exemplo. Ela tá na academia, ela tá lá se alimentando bem, ela tá cuidando da saúde, ela cuida da família, ela cuida da parte espiritual. Ela tá em ação. Mas para ela entrar em ação, ela teve que ter uma decisão. Sim. Então, decisão de que tipo de pessoas eu vou me relacionar. Quem eu quero ser. Quem eu quero ser. Quem são as pessoas que estão nesse ambiente? Fala isso, né? Você é a média das pessoas que convivem com você. Então, de repente, talvez seja importante encerrar ciclos também. Sim. Eu tive um aluno que ele era louco para passar no concurso de polícia militar. Só que ele andava com pessoas que não ajudavam em nada. Totalmente comprometidos, com um perfil que não combinava com o de um concurseiro e mais ainda, com o de um futuro profissional. Eu falei, cara, enquanto você estiver nesse meio, não vai rolar. Você vai ter que sair daí.
Você vai ter que... mas são amizades de não sei quantos anos. Beleza, mas não estão te levando pra lugar nenhum. Sim. Inclusive, estão atrapalhando o seu sonho. Isso é muito fato. Muito, muito, muito fato. Só que às vezes quem tá dentro não enxerga. Não. E aí, É uma bolha. É isso aí. Aí quem tá fora olha. E eu tenho muito isso, assim, de ver o potencial das pessoas, Sim. né? Eu descobri um pouco disso também. Cara, tem chance, você tem que fazer assim. Só que aí, assim, eu não posso fazer o que a pessoa tem que fazer. Sim. Quem nunca foi chamado num canto pela professora e falou assim, olha, essa companhia aí não tá legal com você, não. Você tá baixando as suas notas. Você não era assim. Mas justamente sobre isso, né? Das pessoas que te cercam. E aí, se você se junta com pessoas... E, cara, é tão simples de entender... Porque é assim, ó, se você se junta com pessoas que querem alguma coisa, que querem conquistar alguma coisa, que querem almejar alguma coisa, você se sente na obrigação de se movimentar também. Exatamente. Aí que eu também tenho que acompanhar essa galera. É isso aí. Então você tem aquela, é o senso da manada, da tribo, né? Isso. Agora, quando você anda com uma galera que não tem perspectiva de vida nenhuma, não tem vontade de crescer, não tem sonhos, não tem nada, não tem meta, não tem nada. Você fica ali também. Porque você não tem nada pra se desafiar. E aí tem aquela coisa, nossa, eu acho que eu tô querendo coisa demais, né? Porque se eu sair daqui, vão torcer o nariz pra mim. Tem isso também. E aí a pessoa fica naquela... Eu gosto muito quando você fala, você usa o termo da síndrome da pobreza, né? Sim, eu já corto logo. Gente, larga esse espírito de pobreza. Isso. Esse espírito de pobreza, que tipo assim, eu não posso ter nada porque essas pessoas não conquistaram. Então, se eu conquistar... Vou ofender, eu vou magoar. Eu vou mudar. Gente, isso é uma coisa que é natural, cara. Se você começa a estudar, seu cérebro expande. Isso é fato. O cérebro é um músculo, né? Quando você vai pra academia, se você chega assim, fininho, né? Se você for malhar, fazer todo o procedimento tudo certinho, daqui a um tempo você vai estar o quê? Definido, musculoso. Forte. Evoluiu. Sim. O cérebro é da mesma forma. Se eu não estudo, se eu não adquiro conhecimento... Não tem estímulos ali. Se eu não estimulo, ele vai ficar ali, ó, estagnado. Sim. Infelizmente, é o que acontece com muita gente. E, assim, pegando nesse ponto de estagnado, né? A pessoa que estagna no tempo, não tem perspectiva de vida, de sonhos, de metas, enfim. Eu acho que todo mundo passa por alguém assim, numa amizade, na família, no contexto familiar. E assim, por mais que, como você falou, a gente tenta ajudar, incentivar, fulano faz isso, fulano faz aquilo, abriu inscrição pra isso, olha aqui que oportunidade, tenta fazer isso aqui. Mas se a pessoa não quiser, meu amigo, não tem nada que você possa fazer. Nada. A pessoa não vai se movimentar. Não vai. Ela ainda vai te ver como uma pessoa chata. Né? Eu sou essa pessoa chata. E aí, tipo assim, como você falou, ou você tem duas opções. Ou continua insistindo, ou larga de mão. Larga de mão. Porque, poxa, você tá ali puxando, mostrando que ela é capaz de conquistar coisas maiores, que ela é capaz até mesmo de viver coisas maiores, entendeu? Mas está estagnada, tá assim, ela não acredita nem no potencial dela mesma, entendeu? Às vezes tá frustrada com a vida, com a idade, com o trabalho, e não consegue enxergar que, poxa, ela pode alcançar coisas maiores. E aí, 2025, ele me ensinou muito isso na prática. É um processo doloroso, porque às vezes você não quer desapegar daquela amizade. Exatamente. Você não quer abandonar aquela pessoa. Você quer insistir porque você gosta, porque aquela pessoa... Você tá subindo e quer que ela suba também, né? Sim, e querendo ou não, ela não é uma pessoa ruim. Ela não é uma pessoa má. Mas é uma pessoa que não tem perspectiva. E aí você acaba sendo sugado. Porque quando você vai compartilhar de um sonho, ela de forma inocente até mesmo. E agora eu friso inocente porque tem gente que usa da malícia mesmo. Maldade, da maldade. Mas de uma forma inocente mesmo, porque ela não consegue alcançar, ela não consegue enxergar. Você compartilha um sonho com ela e fala assim, não, você tá sonhando grande demais. Limitada, né? Mas por causa da visão que ela enxerga. Mas você tá doido, tem que colocar o pé no chão. Mas por quê? Ela tá limitada. Sim. E aí você começa, às vezes, a precisar encerrar ciclos de amizade. Então, assim, eu gosto muito, eu queria muito, mas não é uma pessoa... Vai diminuindo, né? Eu tô não é que você esteja melhor, mas se você tá em um nível de evolução que não tem como mais você carregar essa pessoa. Você precisa avançar. Provérbios fala da sanguessuga, né? Sim. Às vezes eu uso esses termos. Sanguessuga tem 2 filhas, Dá. Que a pessoa vai sugando você. E aí, tipo, o Thiago, ele é muito... Meu marido, né? Ele é muito certeiro nisso. Porque às vezes eu não tenho muito essa visão de entender que a pessoa... Ele fala assim, amor, olha só. Sim. Não dá mais, você tá ficando chata. Você tá vendo que a pessoa não quer, mas você tá insistindo. Eu falei, cara, mas assim, eu tô vendo que a pessoa tem chance, mas a pessoa não quer, você não tem como fazer mais nada. E é difícil a gente aceitar isso. Exatamente. Cara, não quer, deixa de mão. Aí às vezes eu fico com ele assim, insiste de novo. Vai você, fala você.
Entende? Às vezes eu fico assim, tá, eu posso falar, mas ela não vai adiantar. Você não vai mudar, eu não vou mudar. Posso falar e vai ser a mesma coisa. Ela não vai sair desse lugar porque ela não quer fazer. Porque ela vai arrumar justificativas. Não, eu não posso, porque eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho não sei quem, eu moro não sei aonde, é longe. Cara, existem muitas, assim, além dos cursos, mas existem muitas coisas, por exemplo, assim, tá precisando de um trabalho, você move céus e terras. A gente tem muitos contatos, né? Consegue. Aí a pessoa vira e fala assim, eu não fui porque ficou muito longe da minha casa. É, desse jeito. Aí você fica assim, como, gente? Peraí. Como? Mas você não tá precisando trabalhar? De repente, assim, chega lá no trabalho, consegue se dedica, consegue uma promoção, um salário melhor, tem benefício, vale transporte, sei lá, cara, É uma nesse nível. bicicleta, uma carona. E são verdades que precisam ser ditas, tá, gente? O nosso intuito dessa mesa aqui é trazer, às vezes, o discernimento, a clareza, Sim. ou aquele amigo que bate no ombro e fala assim, a verdade que você precisa escutar. Assim, ó, acorda pra vida, 2025, ó, beijo, já foi. Sim. Nem parece que tem 3 meses que tem crente na mesa. Pois é, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente tá encerrando essa primeira temporada e, assim, é justamente com esse intuito de trazer pra dentro da sua casa assuntos que são assuntos importantes, que envolvem a sua família e que às vezes você nem percebe no seu dia a dia. E às vezes tem pessoas que o meio que ela está, não tem pessoas que vão dizer o que a gente tá falando aqui. Exato. Então, é a forma de chegar até você, um conhecimento que nos ajudou também de alguma forma, né? Exatamente, que nos fez sair daquele ponto de cegueira Exatamente. pra hoje enxergar e ter o poder da decisão de não fazer mais, de não cometer esses erros. Ellen, deixa eu te perguntar. O que você acha de pessoas que não têm metas? Eu já olho torto, já falei logo. É mais ou menos o que eu falei do projeto, né? A gente tem dentro das metas, você tem metas de curto prazo, você tem metas de médio prazo e metas de longo prazo. O que são as metas de curto prazo? Aquilo que eu preciso para agora. Vamos pensar. Eu preciso fazer um curso, vamos pensar, uma habilitação. Uma habilitação de 1 ano, eu consigo tirar em menos de 1 ano. Sim, né? coisa de meses, dependendo da sua dedicação de fazer as aulas. Então, eu preciso de uma habilitação. Eu mesma acho que eu tirei a minha em 3 meses. Aí, preciso de uma habilitação, isso é uma meta de curto prazo, vamos colocar assim. De médio prazo, eu preciso fazer um curso técnico para que no meu trabalho eu possa ser olhada de forma diferente no profissional. Então, é 1 ano e meio, 2 anos. Uma meta de longo prazo, a gente coloca aí a conquista de uma casa, né? A conquista, de repente, de um emprego, de um concurso público, que demora, dependendo do cargo que você quer, demora um pouco. Então, assim, meta, planejamento, disciplina, hábito, rotina, tudo anda junto. Uma pessoa que não tem meta, ela é tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É verdade, gente. Sim. Porque, tipo assim, você quer o que da sua vida? É a mesma coisa você perguntar, uma pessoa que não tem meta, pergunta, você quer o que da sua vida? Eu não sei. Não sei. Mas aonde for, onde me colocar, eu tô, e a pessoa fica ali. É muito engraçado, tem uma frase que diz, né, zona de conforto é muito bom, nada acontece lá. Por isso que muita gente quer ficar estagnado, não tem meta, não tem trabalho. Então, assim, metas são importantes para isso, para te direcionar. E outra, quando você traça metas, né? Quando você traça as metas, você trabalha também com os imprevistos. Então, por exemplo, a minha meta é tirar minha habilitação em 3 meses. Provavelmente foi a sua meta. E se acontecer alguma coisa eu não tirar em 3 meses, tudo bem. Se adiantar mais 15 dias, se adiantar mais 1 mês, ainda estou dentro do prazo. O que não pode é essa habilitação. Virar 1 ano, Virar 2 um ano, anos. ultrapassar 1 ano, você tem que tirar tudo de novo. Sim. Aí você já se perdeu. Então, no médio prazo, né? Que é um curso, por exemplo, que eu preciso fazer para melhorar, para eu ser promovido no meu trabalho. Eu sou ali um auxiliar, mas eu tenho a possibilidade de ser já uma supervisão, uma gerência. Sim. Eu não concluo se eu chegar no meio do caminho e desistir. Esse curso não dá pra mim, eu não sei o quê. Então, você já se perdeu, né? E olha como que é as coisas. Agora eu vou te colocar num jogo de cintura aí. Segurem. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive metas, planejamento. Tipo, em uma outra Maria Júlia, em outro contexto do passado, 2026 na minha cabeça, na minha agenda, já tava tudo organizado. Todo. Meu Deus. É claro que a gente esboça ali um desenho, uma realidade, mas aquilo vai sendo moldado, aquilo vai sendo, né, direcionado pelo Espírito Santo, porque a minha vida pertence a Deus, né? Mas você acredita, olha como que eu sou avessa, né? Mas você acredita que esse ano de 2025 eu não coloquei metas pra mim? E como é que foi? Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. Fica perdida, né? Rapaz, você fica, como você falou, vai levando. E assim, ao mesmo tempo que foi porque como eu venho de um cenário onde eu criava sempre as metas, e assim, o importante das metas é que você cria um plano
pra conquistar algo, uma coisa que você quer. E aí você, quanto mais vai chegando próximo daquilo, mais você tá motivado, mais você se sente capaz. E quando você conquista, é uma sensação muito boa. Porque, assim, tem cristãos que não, às vezes, justificam o fato de não ter metas pelo fato, às vezes, de querer decidir a vida sem a orientação de Deus. Espiritualiza gente, muita coisa também. agora eu vou te dizer uma coisa. Até os sonhos que nós temos, os desejos que nós temos, vêm de quem? É. Vem de Deus, meu amigo. Você não entendeu isso, não? Vira essa chave. Nada de bom vem da gente. Nada. E o que nós temos, o que nós sentimos, os nossos sonhos, as nossas ambições, vem do Senhor a partir do momento que você pertence a Ele. Amém, igreja? Amém. Aí, voltando aqui. Eu não criei metas esse ano de 2025. Não fiz. E, cara, foi justamente isso. Você não, sabe, não entender pra onde que tá indo, o que tá acontecendo. Mas como eu já tinha um comportamento de ação, Aham. de execução, de enxergar a oportunidade, de enxergar o mover de Deus e não recuar, porque também eu não disse que eu fui inerte. Eu disse que eu não tive metas. Mas eu caminhei, eu tive ação, eu tive... A oportunidade aparecia, eu abraçava, eu entendia o que estava acontecendo ao meu redor por causa da minha sensibilidade cristã e por causa do meu passado, do meu histórico tendo metas. E, cara, vou falar pra você, 2026 eu vou fazer, porque Deus me surpreendeu de uma forma tão absurda, que 2026 eu tô até com medo. Eu tô até com medo de não botar nada. Eu falei assim, meu Deus! Porque, assim, foi tantas coisas boas que Deus proporcionou que eu falei assim, Mesmo cara, sem o planejamento. mesmo sem um planejamento, mas tendo a execução, tendo Sim. ali a sensibilidade para entender o que o Espírito Santo queria de você e sendo conduzida mediante aquilo que vai sendo revelado, né, de acordo com o processo. E eu falei assim, cara, que sensação boa. Mas eu ainda entendo que Deus quer que a gente diga para Ele o que a gente quer. Provérbios vai dizer, né? Apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Isso. Então, assim, se você não faz um planejamento da sua vida, se você não traça planos, olha, e não precisa começar com coisas grandiosas. Não. Eu quero conquistar minha casa em 2026. Cara, como que você consegue hoje? Só você ganhar uma causa judicial, né? Ganhar um dinheiro. Um parente. Deixar uma herança. Não, porque na nossa vida, né, de meros mortais, né? Pessoas Sim. que trabalham, enfim, é difícil. A obra tá um absurdo. É cara. difícil, Baratinho, não. exatamente. Então, assim, se você tem um planejamento, apresenta aí para os cristãos, né? Se você apresenta isso ao Senhor, Ele vai cumprir o que está na palavra dele, vai dar certo. Então, Sim. comece com coisas pequenas. Eu quero, no próximo ano, e eu não sei se dá para falar um pouco da minha experiência para esse ano, eu quero no próximo ano fazer X coisa. Eu quero emagrecer 5 quilos, um exemplo. Uhum. Eu quero frequentar a academia 2 vezes na semana para a minha saúde. Eu quero cuidar melhor da minha saúde. Sim. Isso, por exemplo, foi as minhas metas para esse ano. Então, por quê? Porque na virada de ano, não sei se a gente chegou a se encontrar na virada do ano, mas nós tivemos um caos na nossa casa, que todo mundo ficou doente. Ah, eu lembro. Lembra? Foi gravíssimo, assim, nós pegamos uma virose que Todo mundo ficou de detonou cama. nós 4. A gente foi pro culto da virada, eu e o Thiago, mas eu tava ali, assim, pela misericórdia de Deus, né? Passando muito mal. E aí, quando a gente passou, a gente estava em casa, eu falei, cara, não dá pra gente continuar, tipo assim, a gente trabalhando demais, né, dedicados para muitas coisas e esquecendo a gente. Falei, esse ano a gente vai cuidar da gente. E aí, assim, uma das coisas que eu fiz foi me inscrever num esporte, né, eu comecei, foi uma das coisas que eu coloquei na meta, apesar de ter feito a meta já em 2025, né, o meu planejamento de 2025, mas foi colocar um esporte e fazer o meu check-up. Isso aí foi minha meta pessoal. E aí foi uma coisa que eu fiz. Já comecei o ano indo a médico, coisa que eu há muito tempo não fazia. Sim. Indo a médico, cuidando da minha saúde da mulher mesmo. E para esse ano foi a meta saúde. Minha saúde. A saúde da minha família. Então foi uma coisa que... Movimentar a família mesmo. Exatamente. Que foi muito importante pra gente, assim, nesse sentido. Mas porque veio de um problema, infelizmente. Então, não Teve que ter esse start Teve negativo. Teve que ter, porque foi acordar. tão sério que assim, você fica, meu Deus, a gente precisa parar, a gente precisa ter algumas prioridades. Então, lá em casa hoje, todo mundo faz uma atividade física, cada um do seu esporte, né? Óbvio. Daquilo que gosta. Naquilo que gosta, que se identifica.
A gente precisa melhorar muita coisa ainda, mas, tipo assim, o primeiro passo foi dado. Porque também não adianta, gente, você colocar, por exemplo, meta. Vou fazer um esporte, vou comer melhor, vou fazer não sei o que. Você não vai dar conta. Se você não tá habituado com aquilo, Não dá. Alguma coisa você vai falhar, não vai vai dar se certo. frustrar. Vai se frustrar, você vai largar E às vezes esse é um dos motivos pelas quais as pessoas não fazem as metas. Exatamente. Mas aí o problema não tá na meta. O problema tá a falta de consciência que você tem sobre a realidade que você tá vivendo agora. Exatamente. Aí você coloca ali, não, eu quero 20 metas, vou até ser mais, eu vou chegar aqui no ponto que eu sei que as pessoas fazem porque eu já vivi isso. Eu vou perder 10 quilos em 3 meses. Aí, Você pode conseguir, mas você vai ficar doente. Aí você vai trazer um outro problema. entendeu? Então, assim, bota umas metas que são surreais de ser alcançadas mediante ao que você tá disposto ou a realidade que você vive hoje. Exatamente. Daqui a 3 meses eu quero passar em um concurso público. Nunca fez um concurso público na vida. Nunca estudou para um Nunca concurso estudou, público da vida. Não tem ideia de como que é a rotina. Sabe aquela questão do 1 em 1 milhão? Sabe? Então, tipo assim, mas porque fulano conseguiu? Cara, às vezes ele foi esse 1 entre 1 milhão. E às vezes era um cara que era disciplinado, porque hoje, eu tenho até uma amiga, né, que passou num concurso, tá tomando posse agora em São Paulo, né, essa semana, esse mês. E aí ela fala, gente, uma das coisas que ela fala muito é sobre a gente procrastinar, a gente adiar coisas. Por exemplo, no dia que ela tomou posse, ela recebeu a mensagem do filho que tinha cortado o pé. Eu não tenho como sair daqui de São Paulo pra ir lá ver um pé cortado. Eu tenho gente que tá lá, que vai cuidar dele, que vai cuidar. deixei de confiança, que vai cuidar. Sim. Então, assim, são situações que talvez outras pessoas não teriam Inteligência emocional pra... Meu Deus, eu preciso voltar pra casa agora. Cara, como é que você faz 12 horas de viagem? Num lugar distante, que você não pode abandonar, senão você vai perder um concurso. Sim. Você vai perder um cargo, né, de alto escalão, E enfim. fora que é benefício também daquele filho, daquele parente, daquele pai, daquele irmão. Exatamente, entendeu? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar, de pensar assim, cara, nem tudo tá no meu controle, eu não posso controlar, né, todas as coisas. Então, eu sempre tenho alguém de confiança, eu tenho minha rede de apoio, eu tenho meu suporte, que vai poder fazer ali o que tem que ser feito, né, enquanto eu não estou. Porque eu estou me dedicando a um projeto para trazer melhorias para minha família. E esse assunto de metas, de criar planejamento, é muito importante, né? Como a gente está vendo aqui. E aí eu volto a falar sobre a questão de que às vezes a gente chega diante da presença de Deus, numa oração, doidos para pedir algo. Doidos para falar de alguma coisa, de algum assunto. Mas aí a gente quer, né? Fingir que não. Aí é só ou agradece ou fala de outras coisas, mas Deus às vezes está esperando você apresentar aquele seu sonho diante dele. Fala assim, papai, eu quero tanto. O senhor permite? Eu quero tanto, papai. E, gente, se for de acordo com a vontade, alinhado ao propósito dele, a própria Bíblia já fala, que não agora sou eu, não. Se os pais terrenos sabem dar bons presentes aos seus filhos, o que dirá... Aquele pai que está no céu, se ele não vai saber dar presente bons para os seus filhos. Então, assim, apresente os seus sonhos diante do Senhor. Apresente aquilo que você quer diante de Deus. Porque se for também parte do plano dele, se for da vontade dele alinhado, isso é importante, né? Porque se for alinhado, ele vai permitir. Agora, às vezes você quer pedir uma coisa que não está alinhado com o propósito do Senhor. Ele até vai te salvar, porque às vezes você vai querer coisas que vão te afastar. Vão fazer você se perder ali. Então, Deus é um Deus de amor, né? Um Deus de bondade. Ele sabe tudo. Então, tipo assim, não vou dar isso pra Júlia, não. Porque se eu fizer isso... Eu já sei. Eu já sei o que Júlia vai fazer. Esse coração ainda tá pronto. Os milhões ainda não caiu na minha conta? Eita, glória! Ainda não, porque ele sabe que o meu coração ainda não estava pronto. Agora eu tô, papai. Eu acho. Que o coração não estava pronto. A maturidade espiritual não estava pronta pra lidar com aquela situação. Então, assim, não é que ele não queira te dar. Às vezes é porque não está no momento. É o tempo de Deus, não tá no tempo. Entendeu? Eu lembro de não sei de onde que eu ouvi isso, que foi um irmão que ele orava a Deus para ganhar um carro. Que ele queria um carro, queria ajudar na obra, ia colocar os irmãos no carro para levar para as visitas. Eu não sei onde que eu ouvi, não sei se foi um podcast, foi conversão, não sei. E aí o Senhor vai abençoar ele com um carro, ele conseguiu comprar um carro zerinho, irmãos, o carro do sonho dele. Mas o que ele tinha falado com Deus? Que ele queria um carro para ajudar na obra, tal. Quando o bendito do carro chegou, era uma noia com o carro, que não levava ninguém no carro. E de noia com o carro, ninguém podia entrar no carro, não levava as pessoas para o lugar com o carro. Vamos dar uma carona aí. Não tem como não, irmã. Meu carro não aguenta levar peso, não. Assim mesmo. E aí, o que aconteceu? Tirou o carro, perdeu o carro. E aí, você tá vendo como que a gente... fala como que o nosso coração é enganoso, né? Dizia que era pra isso, que era pra aquilo, pra ajudar e tal. E quando Deus, então, permite,
Faz besteira. Exatamente. Eu já ouvi a história do guarda-roupa. A irmã orava pedindo a Deus pra dar um guarda-roupa enorme, de 10 portas. Senhor, me dá um guarda-roupa. São histórias, né? E aí, ela recebeu o guarda-roupa. Quando o montador foi montar o guarda-roupa, o quarto dela era muito pequeno, o guarda-roupa não cabia. A gente não sabe pedir, a gente não sabe, Deus vai permitir que coisas cheguem até nós? Vai permitir, pra gente entender também, olha, às vezes eu tô demorando, eu não dou o que você quer porque você não tá pronto. Ou seja, ela não tinha uma casa pra receber um guarda-roupa, não tinha um quarto pra receber um guarda-roupa de 10 portas. Sim. Então, até o que a gente pede, a gente precisa saber pedir. Por isso que a Bíblia fala que a gente não sabe pedir, né? Exatamente. A gente tem que ter um planejamento, Senhor, eu preciso disso pra melhorar isso. Até nas nossas orações, elas precisam ser estratégicas, né? Porque nossa oração é conversa com Deus, né? Se você não sabe conversar com Ele, você não vai saber pedir e não vai receber, né? Obviamente, o que ele diz, né? Vocês não recebem porque pedem mal. Sim, pedem errado. Exatamente. E aí, tipo, eu lembro dessa questão de pedir a Deus, eu lembro até hoje. Ai, meu Deus, como que eu fui tola. Ainda bem que Jesus não me atendeu. Porque, irmãos, teve um momento da minha vida que, assim, apesar de ser muito nova... Obrigada. Apesar de ser muito nova, Deus já me deu várias oportunidades de conhecê-lo de forma mais íntima, né? E aí, em um momento da minha vida, eu orava a Deus, sabe como? Eu falei assim, Deus, me dê condição, Jesus, financeira, para eu poder pagar um plano de saúde para minha mãe, para o meu pai. Sabe, Deus? Me dá condição, Jesus, para eu poder pagar um bom plano de saúde. Aí, depois de um tempo, né, que Deus não nos permite ficar no limbo da ignorância, não deixa. Sim. E ele foi e me falou assim, tá, você tá pedindo um dinheiro para poder pagar o plano de saúde do seu pai e da sua mãe. Mas deixa eu te perguntar assim, quem usa plano de saúde precisa por causa de quê? De enfermidade? De doença? Então, você quer uma doença, que você quer que tenha uma doença para quem usar o plano de saúde, para você poder pagar o plano de saúde, é isso que você tá querendo? Não é melhor pedir saúde? Não é uma lógica, mas gente, Com certeza. Quando a gente tá cego pela ignorância, literalmente pela ignorância, a gente pede coisas que não fazem sentido nenhum. Não é melhor eu pedir a saúde, livrá-los... Mudar hábitos. Do que pedir dinheiro para poder pagar plano de saúde? Não tem lógica nenhuma, né? Parece absurdo falando agora. Absurdo. Mas, na época, eu pedia de forma, sabe, fervorosa. Como se isso fosse também algo, maravilhoso. Na verdade, para você ter um plano, né? É o que você falou, você tem que pensar na doença, não na saúde. Eu estou pensando na doença. Né? É. Ellen, deixa eu te perguntar. Por que tantas pessoas criam metas no final do ano, mas já começa janeiro procrastinando? É certinho. Chega ali dezembro, dia 31, virada de ano. Não, que 2026 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai ser diferente, vou ser uma pessoa melhor e tal, tal, tal. Quando chega janeiro, a pessoa já começa... Por quê? Porque criam metas inalcançáveis. Muitas vezes as metas que as pessoas criam, elas criam... Hoje na rede social, né, a gente vem falando muito isso, com a rede social, você às vezes não cria metas baseadas em você. Você cria a meta baseada na vida do outro. Porque o outro conseguiu em tanto tempo, eu também posso conseguir. Então, se você traça metas inalcançáveis, cara, não vai dar certo. E é isso, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Vai colocar a culpa na meta. Vai colocar a culpa... Exatamente. E, por exemplo, às vezes tem metas que vão demandar mais esforço de você. Se é alguma coisa que você compra, você vai ter que talvez fazer a hora extra para ganhar mais. Fazer um plano estratégico ali. Vai ter que reduzir alguns custos para você ter dinheiro sobrando para você cumprir aquela meta. E às vezes você não quer fazer isso. Então, começa já por aí. Final de ano, todo mundo fica nesse espírito de renovação. Chegando, todo mundo tá lindo, todo mundo é maravilhoso, amigo de todo mundo. Né? Essa coisa da virada do ano, encerra um ciclo e começa outro. É um calendário, na verdade, né? Mas que também você não precisa esperar janeiro começar para você traçar novas metas. É verdade. Você pode começar amanhã, sábado. Não precisa ser segunda. Sim. Segunda eu começo. Tem uma coisa, até um meme, né? O jargão, né? Segunda eu começo. Segunda eu começo. E nunca que começa. E nunca começa. Como se segunda-feira fosse o dia, entendeu? Mágico pra você começar as coisas. E o problema não é a segunda-feira. O problema é que às vezes você não tá preparado, você não sabe traçar metas. Então, muitas vezes as pessoas... Limites, eu até diria, né? Exato. Você não tem limites. Exato. Então, assim, se você quer começar alguma coisa em janeiro, você quer traçar metas pra começar em janeiro, você já tem que pensar no que o quanto você vai precisar se despender, o quanto de energia você vai precisar gastar nisso, preparar o seu cérebro, né? Porque talvez... Como a gente falou, ele vai bloquear você. Ele vai te boicotar o tempo todo. O tempo todo. Não vai não. Você tá cansado, você chegou cansado. Às vezes você tem condição, olha só, tem condição. Às vezes você tá esgotado e realmente não vale a pena. Mas você tem condição de fazer determinada coisa e você não vai fazer porque você... Não,
Fica descansando. Você merece descansar, né? Você trabalhou pra caramba hoje. Mas aí você nem trabalhou tanto. Sim. Aí você ficou fora de casa, aí você, realmente, preciso descansar. Você vai. E deixa. E vai deixando. E quando você vai ver, eu acho que não dá tempo mais de fazer. Você vai deixando, procrastinando, adiando. Eu posso fazer amanhã, eu posso fazer. Não dá pra deixar pra fazer amanhã o que você tem que fazer hoje. Então, assim, vai esgotar você, vai cansar você, mas você tem que fazer. Então, assim, o primeiro passo é isso. Entender que só você faz por você, ninguém mais faz. Vai acontecer de se frustrar, mas comece por metas pequenas. Coisas que você sabe que dá pra fazer. Sim. Então, por exemplo, eu lembro do podcast da Natália, né? Foi o primeiro podcast, né? Que Foi. ela falou da questão da alimentação. Eu reduzi meu prato, o tamanho do prato. Foi um plano estratégico que ela conseguiu ali, que ela achou. E ela alcançou a meta dela. Então, precisou o quê? Dela também. Tirar os pratos maiores da casa. É uma ação. Ela precisou fazer alguma coisa, se movimentar para Uma decisão daquilo. Para que aquilo funcionasse. Então, assim, são coisas que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, você consegue, quero comprar uma casa em julho, tem a minha mansão, num condomínio. Se você conseguir um dinheiro de uma herança, né? Enfim, conseguir... Né? Criar planos para que aquilo... Porque de um modo normal, né? Em 6 meses, você não consegue uma casa... É um valor muito alto. 1 milhão, 580 mil, 2 milhões, né? Um terreno. Líquido, não faturamento, gente. Porque se você traça... Não, aí se você traça uma meta dessa, você obviamente não vai alcançar, né, cara? Muito difícil. Nem se você deixar de comer, de pagar a conta 6 meses, você não vai conseguir. Muito difícil. E aí você vai dizer, poxa, eu não consegui minha casa em 6 meses, mas fulano conseguiu. Mas por quê? Porque você baseou sua vida no fulano. Do cara que tá na internet, né? Sim. E você falando me faz lembrar e associar muito que as metas, elas precisam dos hábitos. Porque, tipo assim, é como se meta fosse o apontamento do que você precisa. E os hábitos são os passos que você vai dando ao longo dos dias, dos meses, daí depende do prazo. Exatamente. Que aí vale lembrar, meta precisa ter prazos para ser cumprida, porque senão vira bichinho de estimação. Sim. Tem que ter prazo. Eu quero alcançar tal coisa em quanto tempo? Porque é o que a Ellen falou. Metas curto prazo, médio prazo e longo prazo. E aí, os hábitos que você vai ter que ter, né, para conquistar aquela meta, é o que você precisa fazer todos os dias. Às vezes, é o fato de, por exemplo, você quer ter mais produtividade, ou você quer ter um sono melhor durante a noite. Às vezes, o novo hábito que você precisa para conquistar essa meta de dormir melhor, de ser mais produtiva, é você parar de mexer em telas, em celular, 1 a 2 horas antes de dormir. Então, é um hábito que você precisa adotar ou retirar, dependendo do contexto, para você alcançar aquela meta, aquele sonho que você quer, aquele desejo. Exatamente. Ellen, a gente precisa entender que existem grandes diferenças entre você traçar uma meta, certo? E entender ali o que você precisa fazer, e você traçar uma meta e não preparar nada para que aquilo aconteça. Não é só colocar ali a meta e pronto, já fiz a minha meta. E agora? Tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Em casa, a gente fala muito sobre viagem. A gente quer viajar no feriado. E o Thiago é muito organizado, né? Eu aprendo muito com ele por conta disso. E tem isso também, É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Porque, assim, eu tenho aprendido na marra de tantas perdas. Perdas que eu digo assim, financeira, por falta de planejamento. Às vezes você compra coisas que não precisava. Assim, comprei isso aí, não tô precisando. Então, a meta entra até nisso. A gente tá falando de situações, mas até no dinheiro também. E ele sempre foi muito organizado. Aí, vamos viajar? Vamos. Então, já faz o orçamento. Quanto vai ficar o lugar, onde a gente vai ficar? Quanto que a gente vai gastar? Vamos alugar carro? A gente vai no nosso carro? Quanto é de combustível? Quanto que é o lugar do carro? Quanto a gente pretende gastar na cidade? O que a gente pretende fazer? E aí, a gente traça... Geralmente, eu deixo isso por conta dele mesmo, né? A gente traça esse planejamento para que a nossa viagem saia corretamente, tudo perfeito, que a gente possa não ter problema, não ter dor de cabeça na viagem, que seria péssimo, né? E a gente consegue curtir, mas por quê? Porque a gente teve um planejamento. Sim. Então, o planejamento, as metas envolvem, se você quer, por exemplo, juntar dinheiro no fim do ano. A gente tem muitos influenciadores que são excelentes, que inclusive nessa época aí ajudam muito a Natália Arcuri, Thiago Nigro, né? São várias pessoas que a gente tem alguns conteúdos ali que a gente consegue, quem tem dificuldade, às vezes vale a pena. Sim. Dá uma pesquisada no YouTube, eles ensinam você a guardar um dinheiro para de repente no final do ano você ter um dinheiro para fazer uma viagem, para fazer um Natal bacana, para dar uma melhorada na sua casa. E não é nada fora, sim, da realidade. Tem para todos os perfis. Sim. De R$50 por mês. Olha só, R$50 todo mês. No final do ano você vai ter quanto? R$600, né? É. R$600. Sim.
Se você tem R$100 todo mês... 1.200. 1.200. Aí vamos pensar, R$100 seu, R$100 do seu marido. R$100 do seu filho. 2.400. Aí, agora ele tem um filho, 3.600. Entendeu? Então, se você fizer isso, já dá pra você... Sim. se organizar. E às vezes é realmente direcionar ali as caixinhas, né? Porque, tipo assim, você fala, mas não sobra nem R$300, nem R$200 direito do salário. Tá, então pega ali R$50, bota R$5 na caixinha do lazer, R$5 na caixinha do lanche. É dividido ainda, e vai né? dividindo, porque aí ao longo do período que você estiver juntando aquele dinheiro, você vai ver que aquilo vai render, vai multiplicar. E às vezes também fazer ações, né? Tipo, sorteio entre a família, vender bombom, sortear alguma renda coisa, extra, uma né? renda extra. Porque você consegue cumprir sua meta até antes do prazo, né? Consegue. E aí, tipo assim, aquilo que parecia absurdo. Lá no início do ano, em dezembro eu quero fechar com uma caixinha de R$10.000. Tá, Mas você ouvindo assim, 10 mil parece absurdo. Nossa, é muito dinheiro. Tá, mas faz o seguinte então, amigo. Pega 10 mil, divide por 365. Faz aí a conta, Ellen, pra gente. 10 mil por Dividido. 365. 65 daria 375 dias, né? No ano. Pra você ver como que aquele número se reduziu a quase nada. 365. 27. É R$27 por dia. R$27 por dia. Gente, R$27 por dia, você não compra nem um açaí direito. Falando a verdade pra você. Sim. Não compra. De 1 litro, não compra. Porque o meu marido só compra de 1 litro. É um prejuízo danado. Gasta com isso. Muito mais. De bobeira. Às vezes, R$27 por dia é o açaí que você ia tomar ali e você guarda. R$27 por dia seria, E às talvez vezes... você nem junte R$10.000. Mas se você tiver 6 mil, você já consegue resolver alguma coisa da sua vida. E a gente tá falando assim... que é um planejamento, a gente entra no financeiro, não sei se eu Rapaz, fugi eu da acho que eu vou fazer pergunta. esse planejamento, hein? Acho que eu vou fazer esse planejamento, hein? Eu não sei se a gente fugiu da pergunta, mas assim, a gente tá falando de exemplos do Sim. financeiro, mas que vão ajudar todo mundo. No final, poxa, eu podia ter feito isso antes. Mas isso, gente, assim, é decisão, é tomar iniciativa. Parar de procrastinar. Não pode adiar. Você tá determinado e assim, se tá em família, tem você, seu marido, sua família, se é individual, só você, faz você. Se é você e sua família, combina com a família. Aí esse número reduz ainda mais, porque a gente viu aqui R$27 por dia. Você tem ali o pai, a mãe, o filho, vai ficar ainda menor. Muito. E, poxa, gente, R$10.000 dá pra fazer uma viagem muito bacana, hein? Poxa, dá pra fazer uma viagem muito bacana. Região dos Lagos ali, alugar uma casinha no Airbnb, comer bem, que eu gosto de comer bem, hein? Com certeza. Repreende esse espírito de miséria. Comer bem. Então, assim, tá vendo como que, às vezes, famílias deixam de viver aventuras, momentos uns com os outros. Por falta de planejamento. Por falta de planejamento. Porque, gente, não é possível, tá? A gente não tá falando aqui em um contexto onde a sua família é miserável. Porque se fosse miserável, você não estaria vendo esse podcast. Porque tem que ter internet. Então você tem condição. Mínima, mas tem. Então, assim, é a falta realmente de organizar. De organizar, parar de conhecimento mesmo, né? Já te dá uma dica aqui, ó. Instrução. Às vezes você nunca ouviu isso, mas tá ouvindo aqui agora. Tá ouvindo agora? Gente, já é um motivo pra você anotar, compartilhar esse podcast. Lá, ó, meta de 10 mil em 2026. Já passamos aqui o plano pra você. Olha aí a meta. A meta é 10 mil em dezembro, em um ano. O hábito que você tem que fazer é economizar R$27 por dia. Divide esse valor aí entre a família. Já tem aí uma meta pra você. Então, compartilha no grupo da família, da mãe, do pai, do avô, na rede social. Fala assim, olha só, vamos juntar 10 mil, porque ano que vem, em dezembro, eu quero viajar. É isso Entendeu? aí. É isso aí. E dessa forma você E pode conquistar. ser, a gente tá usando o exemplo de viagem. Sim. Tem a reforma na casa. Reforma na casa, compra de um veículo, trocar às vezes, o trocar o carro. Porque às vezes você vê assim, é o que a gente tava falando antes, né? Pô, a pessoa não sai daquilo, cara. Tá com o mesmo carro não sei quantos anos. Aí se você troca de carro, ele fala assim, ih lá, tá esbanjando dinheiro, hein? Mas você não sabe, pô. A pessoa abriu mão de algumas coisas pra poder ter um conforto. É aquela coisa, né? A Que grama não é luxo, do vizinho né? sempre Hoje mais não é luxo. verde, né? Então a gente tá percebendo aqui o quanto que é quanto que é sabotador essa questão de não ter metas, planejamento, e quanto que a procrastinação tá mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Mas existem formas de a gente quebrar isso. É só a gente realmente pegar todas essas orientações, esses conselhos que nós deixamos aqui na mesa, para que você possa exercer no seu dia a dia, na sua família, e viver o melhor dessa terra. Com certeza. A Isabela, ela ouviu uma frase e ela tem anotadinho isso na areazinha dela de estudo, né? Ela até chegou a falar aqui numa gravação que a gente fez aqui com ela,
ela usa o seguinte termo: Deus merece filhos dedicados. Amém. E essa dedicação não é só na igreja. Essa dedicação é no seu trabalho, é na organização da sua vida, é no seu estudo, que ela usa muito no estudo, ela aplica isso no estudo. Ela fala: Deus merece filhos inteligentes, dedicados, que vivem bem, que estão saudáveis. Vamos trocar, né? Deus merece filhos saudáveis, Deus merece filhos felizes. Porque é isso, tem coisas, eu sempre falo isso, Deus tem coisas que só Deus vai fazer, mas tem coisas que cabem a nós. Então, a sua meta, se você traçar a sua meta, Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. O que ele faz? Ele te dá saúde, ele Condição, te dá sabedoria. condição, sabedoria, oportunidade de aprender, conhecimento. Uma outra frase que eu gosto muito, que eu uso direto: não se deve perder oportunidades. Ah, mas eu não sei se eu gosto disso. Cara, vai testar. Entende? Eu, por exemplo, não sei se eu falei no início, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com concurso, a menina virou pra mim e falou assim, a dona da empresa: Ellen, a gente tá... Eu, antigamente, comecei só com curso preparatório para concurso. 2, 3 meses, sala lotada, 25, 30 alunos. Em uma semana eu montei uma turma. Ela viu o potencial. Ela virou pra mim e falou assim: olha, eu tô começando a fazer uma parceria aqui com umas faculdades pra gente oferecer pós-graduação. Em Campos não tem pós-graduação para área de serviço social, né? Eu falei: não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Se você montar uma turma com 25 alunos, você faz sua pós de graça. Nossa. Eu montei 2 turmas. Montei uma turma que começou, eu lembro direitinho, como foi a minha turma, né? Que com a bolsa eu estudei na turma, começamos em abril, e em maio eu comecei outra turma. Aí eu dei uma bolsa para uma outra colega. Eu montei a turma, ela estava precisando na época. Então, assim, eu não perdi a oportunidade. Era uma pós que estava na minha área, talvez não atue na área, mas, cara, uma hora vai servir. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai falou assim: faz prova pro IFE. Não vou fazer. Aí fiz telecomunicações na época. Por que eu vou usar isso, cara? Na minha época, as vagas eram tudo masculino, só tinha para homens, não sei o quê. 2012, num momento extremamente difícil para nossa família, eu tinha perdido meu sogro, enfim, foi uma loucura. Abriu uma oportunidade de trabalho. Qual era um dos requisitos? Ter formação em informática ou telecomunicações. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Então, tipo assim, não dá pra gente perder nenhuma oportunidade. Nada vai ser perdido nessa vida. Em algum momento você vai aproveitar. E é sempre um conhecimento a mais que você vai ter. É um ciclo de amizades. Eu tenho amizades dessa empresa que eu carrego até hoje. Cara, são 14, 13 anos, né? Depois são pessoas que são amigas até hoje. Então, é outra coisa também que a gente não pode desperdiçar. Sim. São oportunidades. Porque você pensa assim: depois eu pego. Procrastinar, né? Eu vou adiar, depois aparece de novo. Nem sempre a oportunidade bate na mesma porta, né? O raio cai 2 vezes no mesmo lugar, a oportunidade não. Nota aí. Sim. Ellen, a gente tá seguindo já pro final, mas antes de encerrar, a gente tem aqui um quadro que se chama Bate-Bola Jogo Rápido. Meu Deus. Basicamente, eu vou falar uma frase ou uma palavra e você completa com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom? Pode pensar muito não, hein? Tá bom. Procrastinação pra você é? Preguiça. Paulo diz, mas gente. Já começamos assim. Eu vi esses dias que disseram que procrastinação é a palavra bonita para preguiça. Verdade, faz sentido. Deus não quer preguiçoso em sua obra, lembra da musiquinha? Sim. Então, Paulo diz o quê? Quem não trabalha também não merece comer. Então, assim, se você adia, o que é procrastinar? É adiar. Depois eu faço. Depois eu faço. Isso é o quê? Preguiça. Eu ouvi isso e nunca mais esqueci. Tá certo. A pessoa usou... falando dentro da Bíblia, né? Sim. A gente tá falando de crente na mesa? Comi aquela lapada mesmo. E ela falou assim, procrastinação, gente. O nome é bonitinho, procrastinação. Mas é um nome bonito pra um pecado até, né? Que é preguiça, gente. Isso é sério que eu tô falando, Sim. tá? Mas é. Desculpa, Acorda. tá? Desculpa aí, tá, gente? Não, meu pai porque foi engraçado. Um hábito que mudou a sua vida. Um hábito que mudou minha vida. Leitura. Ler. Uma frase que sempre te motiva. Pode ser 2? Pode. 3. Não, 3 não, 2, no máximo. Tá, uma foi que eu falei aqui, né? A gente não pode perder a oportunidade. Sim. E a outra que eu, fazendo aí... esqueci a palavra, mas Deus merece filhos dedicados. Acho que é também fantástico. Isso é o que nos motiva também. Porque a gente tá aqui pra cumprir propósito, a gente tá aqui pra expandir o reino, ser referência, né? As pessoas têm que olhar pra Júlia e falar: cara, eu vejo Deus através de Júlia. Eu não conheço Deus, mas eu olho pra Júlia e ela me faz ter vontade de conhecer. Não apenas ter vontade, mas assim, faz me entender quem Deus é. Sim. Porque através dela, ela expressa as virtudes dele.
Então, a nossa dedicação, a gente se esforçar, né, para ser melhor, para ser cada vez mais parecido com Jesus, acho que isso muda tudo na nossa vida. A gente não deve também espiritualizar muitas coisas, né? Achar que o Espírito Santo não vai fazer, não. Ele vai te direcionar. Quem tem que fazer é você. Sim. Então é isso. Não perder a oportunidade e Deus merece filhos dedicados. Um erro que eu não cometo mais. Um erro que eu não cometo. Meu Deus, não planejar. Não tem como. Falta de planejamento. Me custou financeiramente. Me custou de não fazer um planejamento, pandemia, e eu tive muitas perdas. Quebrei financeiramente na época a empresa, né? Sim. Mas Deus nos é tão bondoso e misericordioso, né? Que depois ele nos dá novas oportunidades. E aí pra gente não errar. Pra gente não errar. Meta se cumpre quando? Você se dedica. Você estuda. A maior lição de 2025. Maior lição. Cuidar da saúde. Para 2026, eu declaro... Bênção na vida de todo mundo, muito estudo, muita viradinha de chave, muita gente conquistando coisas e assim, até dando retorno pra gente, né? Eu acho que isso é importante, né? Que tem um espaço aqui no canal pra comentar. Sim. Daquilo que chamou atenção, mas assim... de também, quem sabe, daqui a um ano a gente pode voltar. Daqui a 6 meses. Sim, saber quais metas a gente traçou e o que a gente conseguiu cumprir. E outra, se a gente não cumprir meta também, tá tudo bem. A gente traçou 5, cumprir 3. Gente, pra quem não fazia nada... Já é um avanço. Já é um avanço. E fazer esse exercício que você falou, né? Tá sempre trabalhando com metas. Que aí é um ano que você não traça metas, você acha estranho e tipo assim, não posso parar, eu tenho que continuar fazendo. Sim. É isso. Ellen, as pessoas te encontram aonde? Deixa o seu arroba aí das redes sociais. Meu pessoal é o Ellen SS Carneiro. E para quem estuda para concurso, é o Centro de Estudos Excelsior, né? @CE Excelsior. CE Excelsior. É isso aí. Vai aparecer aqui na tela para ajudar. E agora a gente chegou o momento do nosso presentinho. Cadê a produção? A produção vai trazer aqui, ó. Nosso presentinho. Valeu, produção. É uma lembrança para você lembrar desse momento com muito carinho. E eu quero deixar aqui um momento único, porque esse é o nosso último episódio dessa temporada de 2025. Deixar aqui meu agradecimento para Ellen, pastor Thiago. Muito obrigada pela oportunidade de conduzir o Tem Crente na Mesa ao longo desses 3 meses, que passou muito rápido. Mas para mim foi uma honra, foi uma oportunidade. Estar desse lado aqui me ensinou muito. E eu aprendi muito com todos os convidados que estiveram aqui ao longo dessa temporada, do outro lado, ensinando, acolhendo, passando várias informações para a nossa audiência. E eu quero agradecer aqui, de forma pública, a Igreja IEPAC, agradecer pela essa oportunidade, todo o conhecimento que foi colocado nessa mesa, estando desse lado de cá, como apresentadora deste programa, mas aprendi demais com todos os convidados que estavam aí do outro lado, trazendo esse poder que é a luz do conhecimento para as famílias que estão do outro lado. Quero parabenizar você, Júlia, por aceitar o desafio, né? Foi um desafio. Agradecer Jonatas, Rosana, né? Esse estúdio que tem nos abençoado. Né, Jonatas? A gente já fugir um pouquinho das regras, né? Aqui pode, né? Da formalidade. Mas aceitar o desafio, né, de estar aqui, a gente sabe que é extremamente cansativo. Quem não conhece os bastidores aqui... Puxado. É bem puxado, mas você com muito profissionalismo, mesmo sendo um canal da igreja, mas com muito amor, com muita dedicação. A gente agradece também em nome da igreja. Para a honra e glória do Senhor, sua disponibilidade em levar o reino, né, também. Acho que é o id de todos, né? Ai, meu Deus. Deus te abençoe. De palmas, todas as famílias. E é isso, gente. 2026 está chegando. Ótimas festas. Bom final de ano para você, para sua família. Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. E 2026 está aí e tem crente na mesa. Tchau!